Olá, meu nome é Manuela, eu sou aluna do segundo período de Pedagogia na Estácio e hoje eu vou apresentar minha prática de componente curricular. A proposta do trabalho nos deixa uma charge para que possamos analisar. Eu vou deixá-la a seguir. Na proposta do trabalho também nos é oferecido um texto de apoio sobre conhecimento prévio, que estará disponível na descrição do vídeo. A primeira questão a ser abordada vai ser a importância do conhecimento prévio no processo de aprendizagem. Nós percebemos naquela charge que duas crianças já tinham conhecimento prévio daquele assunto que a professora estava tratando na aula, que era regiões do Brasil. Infelizmente, a professora não conseguiu dar continuidade ao tema a partir do que aqueles dois alunos disseram. Se ela fizesse isso, ela com certeza estaria agregando conhecimento tanto àqueles dois alunos quanto aos demais alunos da sala. Quando o conhecimento prévio é abordado em sala de aula, ele gera troca de informações entre os alunos e o professor, gera um maior interesse dos alunos sobre aquele tema, e assim o professor vai poder dar uma aula muito mais completa, vai poder se aprofundar naquele tema de acordo com o que os alunos já sabem e nos interesses que eles têm. E para o professor saber como trabalhar esse conhecimento prévio, ele pode perguntar a eles, pode partir da iniciativa dos alunos que estão falando sobre aquele tema, e ele também pode fazer um questionário ali com perguntas para marcar a alternativa sim ou não, ou para cada aluno escrever um pouco a respeito daquele tema. Assim a aula vai ser muito mais dinâmica, muito mais didática e os alunos vão ter um conhecimento profundo daquele tema, uma aprendizagem significativa para aqueles alunos e também para o professor, que vai ser beneficiado com as informações que os seus alunos vão trazer. Nós podemos dizer que o conhecimento prévio é um dos pilares da aprendizagem, porque ele torna tudo isso possível. A segunda etapa do trabalho nos pede para nos colocar no lugar daquela professora. Como dar essa aula sobre regiões do Brasil em que dois alunos já demonstraram conhecimento prévio, já demonstraram interesse? Como fazer com que as outras crianças também se interessem por aquele assunto? Tornar essa aula mais didática, mais interessante e essa aprendizagem significativa. A primeira pergunta é quais atividades seriam realizadas. Após conversar com eles e descobrir se alguma outra criança, além dessas duas da charge, veio de outra região do Brasil, ou se seus pais ou algum parente veio de outra região do Brasil, para que elas possam se identificar com o tema e falar o que elas sabem a respeito dessa região, eu tentaria trazer para elas mapas, livros. Em regiões do Brasil, um globo talvez não fosse tão útil, mas eu acho que esse tipo de material é muito importante, principalmente para crianças pequenas, para elas entenderem de forma prática como é a geografia. Eu traria para elas um mapa do Brasil com a divisão das regiões e faria com que elas pintassem cada região de uma cor. Eu deixei aqui ao meu lado 2 livros da edição Osborne que falam sobre o nosso planeta, então eu tentaria me inspirar nesses livros ou encontrar um que fosse sobre regiões do Brasil para poder trazer para eles, se houvesse essa possibilidade, para que as crianças tivessem esses livros ou outros tipos de material, para que elas mesmas pudessem folhear e olhar, ler, caso elas já saibam ler. E outra ideia que eu tive era de dividir a turma em 5 grupos para que cada grupo falasse sobre uma região específica. E se houvesse tempo disponível, uma coisa que eu sempre quis fazer, não necessariamente nesse tema, mas pode ser tema de países ou, de repente, culturas diferentes, é de fazer com que as crianças tragam comidas típicas, músicas e danças típicas, para fazer uma espécie de festa, claro, se as condições de ensino tivessem propícias para isso também, para que cada grupo trouxesse algo de uma região do país, fazendo uma confraternização e aprendendo de uma forma mais imersiva. A segunda pergunta é como seria a avaliação dessas crianças. Os trabalhos em grupo poderiam ser avaliados, caso eu pudesse fazer essa divisão de 5 grupos e cada grupo apresentasse uma região, elas poderiam ser avaliadas, além das formas tradicionais, como provas e testes. Mas eu pensei numa outra coisa,
que, aprendendo sobre gamificação na matéria de mídias digitais, eu tive a ideia de criar um quiz sobre as regiões do Brasil, em que as crianças fazendo esse quiz elas já pudessem ter a sua avaliação. Caso não pudesse ser um quiz digital, eu pensei também em ter um passaporte para cada criança que pudesse ser carimbado ou colado um adesivo para que elas ganhassem um a cada região completada, um número estipulado de perguntas para cada região e conforme elas fossem acertando, elas pudessem ser premiadas, tornando desse jeito um aprendizado muito mais divertido. Vamos começar a aula, pessoal? O tema de hoje é regiões do Brasil. Vamos aprender a diferença entre Nordeste e Sul. Gente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Mas Pacuri e eu lá dos Pampas. Hoje eu vou precisar realmente que vocês dois falem um pouquinho da região de vocês. Se tiverem outras pessoas de outras regiões, eu também queria pedir uma ajudinha. Mas eu acho que são só vocês dois, né? Raimundo e Marina? Então, eu vou precisar que vocês falem como que era lá no lugar onde vocês nasceram. Se tem alguma coisa que seja do lugar que vocês gostam, uma dança, uma comida, se a mãe de vocês sabe preparar, que talvez eu precise, mas depois eu falo disso. Se é mais quente, se é mais frio, se tem praia. Então hoje quem vai me ajudar na aula vai ser o Raimundo e a Marina. Bate para um ímpar aí vocês dois para saber qual dos dois que vai começar. Eu quis explicar de uma maneira bem lúdica como seria, como se eu estivesse na sala de aula com essas crianças. Essa professora acabou tendo um preconceito linguístico, principalmente com o menino nordestino, com o Raimundo, dizendo que ele fala errado. Ele pode ter cometido um erro ali, mas não tem a ver com o sotaque dele. O sotaque não está errado, existem variações linguísticas e de forma nenhuma a gente pode ter um preconceito, ainda mais com uma criança, da forma dela falar. Eu pediria ajuda às crianças que são de outras regiões nessa aula, até por elas terem mais vivência dessas regiões do que eu. Então eu acho que é assim que eu ia tentar fazer de uma forma bem didática a minha aula.